Mas vamos nessa. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre finanças, um pouquinho sobre carreira, né? Entender aí, discutir, né? Refletir um pouco sobre o impacto desse momento que a gente tem vivido, né? Nas finanças e também na carreira. Perfeito. Eu acho que é um momento de reflexão, né? De atualização, de análise, né? Porque a gente transformou, né? A gente teve que reinventar, a gente teve que fazer diferente, pensar de forma diferente. As coisas estão mudando muito rápidas, né? Então cabe a capacidade, né, que o Piaget dizia lá, a inteligência, a capacidade de adaptação, né? Então basta a gente reinventar a todo momento, né? Precisamos, né? Não temos muitas alternativas para esse momento, né? E acredito que também nem para os próximos momentos, né? Nem para o futuro. Né? Eu acredito que as mudanças que a gente está passando agora são mudanças que vieram para ficar. Né? Eu creio que esse momento não é. Eu acredito em propósito, em tudo, propósito de vida, propósito do universo existir, enfim, né? Eu acredito que tudo tem um propósito. Então, essa pandemia não veio por acaso, para mim, na minha opinião, né? Então, eu acredito que um dos propósitos desse momento que a gente está passando é justamente a gente poder rever modelos, repensar vários modelos. Entrou aqui meu grande amigo Gleicon, boa noite, Gleicon. Ele é uma das pessoas, ele é uma das pessoas que trabalha com esse propósito, né, de nos ajudar a rever modelo de agricultura sustentável, ele, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, repensar todos os modelos, economia, repensar trabalho, repensar a maneira como a gente vive, né, estilo de vida, enfim. Perfeito. Acho que é isso. Se a gente não aproveitar esse momento para fazer isso, o Murilo Gun não é uma coisa dele, mas eu ouvi dele, então vou citar ele, né? Não sei exatamente o autor correto, mas o Murilo Gun fala da curva, né, de aprendizagem. Então, tem os early adopters, né, aquelas pessoas que adotam cedo esse novo modelo, ou seja, assim que a onda começa, uma nova onda de alguma coisa, de um novo modelo, a pessoa já surfa nessa onda, a pessoa já vai, né, já se entrega ali para aquela inovação, para aquela coisa que está acontecendo inovadora. Depois, né, de um tempo, essa curva vai subindo, mais pessoas vão adotando esse novo modelo, até que quando está no auge, né, no pico, vem a grande massa, ou seja, maior parte das pessoas, depois de um tempo que a gente já adotou aquele modelo, já aprendeu com ele, já construiu bastante coisa, né? E por último, os retardatários, vamos dizer assim, né? E eu acredito que ninguém que esteja aqui nos assistindo vai querer ser um retardatário nessa mudança de modelos que a gente está fazendo agora com a pandemia. Eu acredito que todo mundo vai querer ser um early adopter, né? Vai querer ser aquela pessoa que rapidinho capta aquela inovação e já entra dentro
de um novo modelo, né? Aconteceu ano passado comigo, dentro do que você está falando, a questão de aulas remotas, né, Lígia? Então, a partir do dia 19 de março do ano passado, a gente começou, né, a ter aulas remotas. Então, o que aconteceu? Tivemos que reinventar, né? Aquela vontade que eu sempre tive de entrar numa sala de aula, dar aula expositiva e dialogada, tive que adaptar a dar aula remota. E principalmente chamar a atenção do aluno para que ele fique 3 horas, né, praticamente 3 horas em sala de aula, né, com o computador ligado, me assistindo. Né? Então, eu acho que todas as profissões tiveram, nesse momento, uma aprendizagem. Né? E cabe a nós aproveitar essa mudança para adquirir conhecimento, pegar esse close de conhecimento e aumentar a nossa competência. Né? Então isso é muito interessante nesse momento. Né? Então, o Marins fala muito isso, que eu gosto de ler os artigos do Marins, ele fala que toda a pandemia, né, que teve no mundo teve um crescimento, as pessoas descobriram várias coisas, elas se reinventaram, a população aprendeu a administrar e fazer outras coisas, né? Então muda também, né? Algumas empresas estavam praticamente navegando parada, né? A pandemia fez com que ela tirasse o S da crise, né? Criasse, né? O que o Marco Aurélio Ferreira Viana falava muito bem, né? Então, de fazer de forma diferenciada, fazer de forma pragmática, né? Buscar algumas lacunas que o mercado não tinha, né? E fazer de forma diferente. Não tem outra alternativa, a gente precisa. Inclusive, eu li um dado, não vou lembrar aonde foi mais, mas foi esses dias, semana passada, de que são já quase 1 milhão, se eu não estou enganada no número do dado, de novos MEIs, né, novos microempreendedores no Brasil registrados, né? Ou seja, reflexo do desemprego que aconteceu, né, com a pandemia, e reflexo disso justamente que você está falando, das pessoas se reinventando, das pessoas buscando empreender, que é uma saída super criativa, né? Que é uma saída, às vezes, a única que nos resta em alguns cenários, né? E se a gente fica desempregado por muito tempo, não dá para a gente ficar esperando o emprego aparecer, né? Eu já fiquei, quando eu não era autônoma, quando eu trabalhava, né, como empregada, já fiquei desempregada um tempo, né, 6 meses mais ou menos, e é sofrido, né? É muito, muito sofrido, é muito angustiante. E acontece de tudo, a gente é rejeitado por ter muita capacidade, por ter pouca capacidade, enfim. Então, essa angústia, a gente não pode se acomodar, né? No sentido de não tem emprego, então vou continuar procurando e fica aquela busca eterna, né? Não dá. Então, entre você acabar assumindo o papel de desempregado e ficar aí 2 anos, né, só fazendo bicos e tal, é melhor, então, buscar essa alternativa de empreender e criar, como você estava falando. Eu conversei com um aluno, até comprei um produto dele, e ele ficou, Lígia, 29 anos numa empresa, né?
e agora na pandemia, ele foi desligado. E aí ele estava com o carro dele vendendo um produto na linha alimentícia. Então é o que nós estávamos falando. Ele descobriu uma oportunidade no mercado, viu aonde que tinha fez um plano de negócio, viu aonde que tinha uma fraqueza no mercado, na área alimentícia, está enchendo o carro dele e tá entregando. Montou o MEI dentro do que você falou e ele tá entregando. Já tem maquineta de cartão, já tem nota fiscal, já tá vendendo para pessoa jurídica, já tá fazendo a forma dele. E isso que eu queria perguntar para você, né? Para gente entrar mesmo na live, quais são os passos para uma pessoa? Você fala muito sobre carreira, de reinventar a carreira, por exemplo, a pessoa perdeu o trabalho agora. Aí você falou também uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão do propósito. Aí pegando essas duas interfaces de pensamento, aí eu queria perguntar para você, quais são os passos dessa pessoa se reinventar? O que que você, Pode falar. então, o que que você acha nesse momento agora? A pessoa perdeu o emprego e ela foi mandada embora por causa dessa pandemia. Qual que é a sua dica? O que que você fala para ela reinventar a carreira mesmo? Ótima pergunta, né? Em primeiro lugar, que é bem bastante pertinente para esse momento. Primeira coisa é entender se o quão satisfeito você estava na situação que você estava vivendo. Então, por exemplo, vamos supor, você trabalhava num escritório na área administrativa e aí foi mandado embora em virtude da pandemia. Primeiros questionamentos que você deve se fazer eu gostava do que eu fazia, eu estava feliz com o que eu fazia, o que eu fazia fazia sentido para mim, era algo, porque se a gente for pensar, imagina um gráfico de pizza, todo mundo conhece aqueles gráficos de pizza, certo? Imagina que são três grandes fatias da pizza. Um terço, né, uma dessas fatias a gente passa dormindo, certo? O outro terço a gente passa trabalhando. E o outro terço a gente passa vivendo, de fato. Então, se a gente passa um terço do nosso dia, da nossa vida trabalhando, você concorda comigo que é complicado a gente fazer algo que a gente não ame fazer? Vai ser muito difícil de sustentar. Não é sustentável ao longo do tempo. Essa infelicidade. Você não merece ficar infeliz um terço do seu tempo. Sendo que no outro terço que a gente vive, a gente tem que estudar, a gente tem que cuidar de filho, a gente tem que cuidar de casa, a gente tem que fazer uma porção de coisas. Né? Também não é fácil esse outro terço da vida aí. Então, esse terço que a gente passa trabalhando tem que ter sentido na sua vida. Por isso a questão do propósito. Propósito não é algo que vai cair na sua cabeça, anjos vão cantar quando você descobrir, você vai vir aquela luz igual nos desenhos animados e fazer não é isso, propósito. Você não vai descobrir como algo mágico dessa forma, não existe isso. Muitas pessoas na minha área, né, na área de desenvolvimento pessoal, pintam o propósito, né, falam do propósito como algo que você descobre, como se fosse uma coisa muito mirabolante. E não é nada disso. Para mim, propósito é uma coisa dinâmica, acima de tudo. Então, vou citar o meu exemplo para ficar mais claro, porque sem exemplo fica muito, né, no ar as coisas.
Então, eu sou formada em psicologia há 12 anos, formada em coaching há quase 5 já, e também trabalho, então, eu atuo hoje no coaching, ajudando as pessoas a reinventarem a sua carreira, a criarem até uma nova profissão, depois eu posso explicar melhor isso, até cai dentro dessa pergunta também que eu estou respondendo agora. Então, eu trabalhei durante 8 anos, quase 8 anos, como psicóloga. Só que mesmo como psicóloga, a manifestação, então a essência do meu propósito é o quê? Ajudar as pessoas a se conhecerem, a trazer à tona o que elas têm de melhor, a encontrar os próprios recursos, as próprias respostas que elas já têm dentro delas. Essa é a essência da minha missão nesse mundo, do meu propósito nesse mundo. Eu exercitei, eu manifestei isso no mundo, eu servi o mundo através do meu trabalho durante quase 8 anos como psicóloga, em projetos sociais, em autoescola, em RH. Depois eu escolhi, que eu não estava mais feliz com isso, e escolhi servir através do modelo, da metodologia do coaching. E escolhi ajudar as pessoas a reinventarem, muito antes da pandemia, muito antes do coaching ser moda, né? Então, a manifestação do meu propósito no mundo, através do meu trabalho, foi mudando e continua mudando. Porque só nesses 5 anos que eu estou no coaching, eu já mudei várias vezes de forma como eu aplico isso, como eu ofereço isso para as pessoas. Agora eu estou numa nova mudança de novo. Mas a essência do meu propósito, percebe? Que é ajudar as pessoas a se conhecerem, a trazerem as suas respostas de dentro, os seus recursos de dentro. Essa essência não muda, não mudou. Respondi? Respondeu, perfeito. Eu acho isso. E pegando o gancho, a pessoa perdeu o emprego hoje. Ela perdeu o emprego hoje. Qual dica você prático assim, passos, além que você falou que ela tem que descobrir essa luz interna dela para fazer de forma diferente. Mas simplificando, quais seriam os passos para que ela transforme, que ela reinvente sua carreira? Então, é complicado, pelo menos eu, no meu modelo de trabalho, é complicado dizer, eu tenho várias coisas bem práticas, mas é complicado dizer um passo a passo que seja válido para todas as pessoas, porque cada um é único. Então, o que eu poderia dizer, indicando um caminho prático para a pessoa seguir, seria buscar o autoconhecimento, partindo do princípio de aonde eu estava trabalhando, o que eu estava fazendo, fazia sentido para mim? Eu sinto que aquilo tem a ver com o meu propósito nesse mundo, tem a ver com o que eu vim para fazer nesse mundo. O que eu fazia me fazia feliz? Tem 3 perguntas. A gente estava conversando antes aqui da live sobre a Dulce. Quem me acompanha está acostumado que eu não consigo falar sem citar a minha mentora. Eu estava demorando, gente. Eu tive o prazer, Lígia, de assistir ela, em São Paulo, no evento da KLA, que são os maiores palestrantes do Brasil. Eles fazem uma pesquisa nas empresas, né? E aí ela palestrou. Ela palestrou em São Paulo, no Rebouças, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Então, eu assisti ela. Logo depois, acho que passaram 2 anos, mais ou menos, ela faleceu. Mas eu cheguei a assistir ela ao vivo.
Eu acompanhei ela de 2009 até o falecimento dela. Ela faleceu meses depois de eu fazer a formação de coaching com ela. Então, vocês estão vendo Gleicon aí, que me acompanha sempre, Natália, que eu estou vendo que está por aí, que me acompanha sempre, Savine também, que sempre me acompanha. Vocês sempre veem eu citando a Dulce, aí, ó, tá aí mais um exemplo de uma pessoa que assistiu e que viu essa luz que ela emitia, né? Viu o quanto ela era uma pessoa iluminada e o quanto as palestras dela eram diferenciadas, né? Por isso que eu sempre cito. Uma palestra assim, sem showman, né? Uma palestra técnica, uma palestra com muito conhecimento, né? Ela não era uma showman, mas também ela tinha um princípio educacional também muito intenso, né, Lígia? Professora de faculdade federal e... Né? PhD em filosofia, não é qualquer coisa, né? Ela citava pra gente, vocês vão achar que eu vou dar uma viajada, mas eu volto, tá? Citando exemplos. Ela contava pra gente que no livro egípcio dos mortos, conta, os egípcios acreditavam na vida após a morte, tanto que eles faziam todos aqueles rituais de mumificação, os templos, as pirâmides e tal, para poder garantir, né, essa passagem, que eles pudessem ter essa vida após a morte. Então, eles escreveram esse livro egípcio contando como era a jornada da morte. Então, a pessoa que morria entrava num barco e era conduzido pelo submundo e passava por etapas, vamos dizer assim, para poder saber se ela ia ter a vida após a morte ou não. Ela passava por uma série de desafios e 3 perguntas, que eram: você foi feliz? Você fez os outros felizes? E o teu coração é mais leve que uma pena? Então, essa questão que a gente estava falando, né, é uma reflexão legal para você fazer. Se você ficou desempregado recentemente, ficou meio perdido, porque às vezes a pessoa, quando fica desempregada, ela já sabe que ela não gosta do que ela fazia, que aquilo que ela fazia parece que não tem a ver com o propósito dela no mundo. Essas 3 perguntas são perguntas para te ajudar a refletir sobre isso, porque se você estava feliz no que você fazia, se você fazia outras pessoas felizes com o que você fazia, e se enquanto você estava fazendo aquilo, seu coração era mais leve que uma pena, então você estava no lugar certo. Então é por aí que você tem que caminhar. A questão do desemprego, Elias, tem muito a ver com foco. Um erro muito comum que as pessoas cometem é dar tiro para todo lado quando está desempregado. É enviar currículo para todo lugar. E aí elas acabam conseguindo empregos que as fazem infelizes, que saem do seu propósito. A palestra, Lígia, da Dulce Magalhães, acho que foi isso mesmo, foi o foco define a sorte, né? Ela fala que o foco define a sorte. Eu lembro que tem a ver com o que você está falando, né? Você é sortudo, não, é que eu tenho foco, eu vou atrás do realmente que eu quero. Né? Exatamente. A gente acha que por estar desempregado, no meio de uma crise econômica mundial, né, no meio de uma pandemia, que a gente tem que pegar qualquer coisa que aparece, né? Ou se a gente está empregado, mas está sentindo que possa ficar desempregado, ou está empregado, mas está infeliz no que está fazendo, o mais comum é a gente pensar isso. Não, então eu vou mandar currículo para todo lugar, qualquer lugar que eu conseguir é melhor do que aqui. E não é por aí, muito pelo contrário. Imagina toda essa parede aqui atrás de mim.
Se você der vários tiros, imagina que você está com um dardo, que é menorzinho, vai. Imagina que você está jogando o dardo nessa parede aqui. O que é mais fácil acertar? Todo o resto da parede ou um alvo desse tamanho aqui, por exemplo? Um alvo que seja do tamanho da minha mão. É muito mais fácil você estar atirando para todo lado, sem mira, é muito mais fácil você acertar qualquer outro lugar da parede do que a minha mão. Né? Então, não adianta você querer a mão, querer o alvo e atirar para todo lado. Não faz o menor sentido. E é isso que a gente, quando fica desempregado ou quando fica insatisfeito no que a gente está fazendo, é isso que a gente faz. A gente tem esse raciocínio totalmente maluco de que a gente tem que sair, em vez de focar numa coisa, mirar naquilo e trabalhar intensamente para conseguir aquilo, do jeito que for, se não for num emprego formal, que seja criando a sua própria carreira, seja como autônomo, como MEI, enfim, né? É muito mais fácil a gente mirar naquilo e ir em busca, trabalhar bastante naquilo do que tentar conseguir qualquer outra coisa que às vezes vai deixar a gente mais infeliz até do que a gente estava. Perfeito. Então, muito interessante, né? Lígia, para ter esse foco, tem algumas ferramentas na área de coaching, você trabalha também nessa área para que a pessoa consiga mapear esse foco? Sim, muitas ferramentas. Tem vários exercícios, mas a primeira coisa é a gente conseguir entender exatamente o que a gente quer, né? O que e por quê. Né? Então, conseguir identificar, e aí também tem várias ferramentas, né? Eu faço com os meus clientes um estudo de valores, né? Para entender, então, o que eu valorizo, o que é mais importante para mim. Só que é um estudo aprofundado, a pessoa vai entender exatamente e ela vai entender a hierarquia dos valores dela, os 5 principais e a ordem que eles ficam, porque essa ordem afeta muito a gente. Então, será que o perfeccionismo para mim é um valor muito importante e eu não estou percebendo? Será que a organização, a liberdade, por exemplo, né? Se liberdade for um dos seus primeiros valores, não faz sentido, talvez, você trabalhar como empregado de alguém. Talvez faça mais sentido você empreender. Então, esse tipo de autoconhecimento faz total diferença. Você entender quais são suas crenças que estão te limitando, o que está impedindo você de sair do lugar, você entender o que você gosta, quais são os seus talentos. E não só isso, você conseguir, você perguntou antes, né, a respeito de passo a passo para criar uma carreira. O primeiro passo é se conhecer muito bem, entender o que você quer, por que você quer, e daí você pegar, falando bem a grosso modo, o que eu ajudo a pessoa a fazer, é pegar, ajudar ela a se tornar um pesquisador. Então, ela vai descobrir novas áreas, se tornar um aprendedor, um autodidata numa nova área. Ela vai descobrir novas coisas que talvez ela nem conhecia, talvez ela nem sabia que ela gostava, talvez ela nem sabia que ela tinha habilidade e talento, e vai unir isso com o propósito dela, com as experiências que ela já teve profissionais, com os talentos que ela tem, as habilidades que ela tem, com a formação acadêmica dela. Então, dá para criar, de repente, hoje, por exemplo, eu fiz aula de tarde com um cara que é explicador profissional. Ele criou a profissão dele. Ele ajuda as pessoas a explicarem e venderem as suas ideias. Ah, Lígia, mas isso é marketing. Ok, mas é um marketing muito bem direcionado para um nicho específico de pessoas. Não é o marketing mais comum que a gente vê por aí. Tem a ver com marketing? Tem, mas vai muito além disso. Ele usa as habilidades dele como comediante, como artista, para fazer isso.
é uma proposta diferente, é a forma como você oferece isso para o mundo, percebe? E até, Elias, queria aproveitar, né? Está aquecido também o mercado referente a isso, né? Quantas pessoas que têm talento e não conseguem repassar isso, né? Exatamente, é a forma, né, como a gente, cada um, por isso que eu te respondi que fica difícil ter um passo a passo, uma fórmula pronta para todo mundo. Eu detesto trabalhar dessa forma, com fórmulas prontas, porque cada um é único, cada um vai ter o seu jeitinho de expressar no mundo essa essência, esse propósito. Então, tem pessoas... Pode falar. É igual, Lígia, é gestão de empresa, né? É uma área que eu atuo, no caso das finanças, que eu sou especialista, já é mais algo técnico, já é algo diferenciado, mas a gestão da empresa não tem fórmula pronta, senão toda empresa ela é lucrativa, né? Não tinha empresa que falia. Pegando aquele dado Sebrae, 49% das empresas fecham nos 2 primeiros anos. Não teria isso, porque todas as empresas seriam lucrativas. Quer dizer, não tem passo a passo também. Cada tipo de empresa tem que descobrir, reinventar, inovar e atender o cliente com qualidade, né? com diferencial. Cada caso é um caso, né? Não tem como... essa história de criar profissão, tem gente unindo constelação familiar com design de festa infantil, sabe? Tem gente unindo as coisas mais... conhecimento de mapa com astrologia. Nossa, tem gente fazendo de tudo e tem mercado para todo mundo. Tem, porque, gente, é tanta gente nesse mundo, vai ter as pessoas que vão se identificar mais com o seu jeitinho de falar, com o seu jeitinho de trabalhar, com a sua proposta. Tem lugar para todo mundo, né? E até pegando esse gancho, né, como você falou, a gente se propôs a falar aqui também da parte financeira, não só da parte de carreira, né? Então, pegando esse gancho, aproveitando isso daí, você tem alguma dica, já que essa parte de finanças realmente ela é mais um passo a passo mesmo, né? Ela é uma coisa mais palpável, ela é uma ciência muito mais exata do que a ciência humana, né? O que você pode passar para o pessoal aí que está nessa situação, de repente querendo mudar de carreira, ou já está desempregado, ou está insatisfeito e quer mudar? O que você aconselharia enquanto prática financeira para conseguir? Porque para fazer transição de carreira, qualquer mudança de carreira, precisa ter uma organização financeira, senão não dá para fazer. Perfeito. O que você indica? Lígia, a primeira dica eu pego uma referência de um livro muito interessante do José Luiz Tejon, que ele fala sobre o beijo na realidade. O que dá o beijo na realidade? É você identificar como que está as suas finanças. Então a pessoa fala assim, eu estou no negativo, mas quer dizer, qual que é esse negativo? Quanto que eu estou gastando? Quanto que eu estou recebendo? Então, o que é o primeiro passo? Ele faz isso. É muito simples. Depois eu vou deixar o meu Insta aí também com você. A pessoa também pode entrar em contato, eu passo para você. É fazer uma planilha, uma planilha, ou também tem uma forma dele fazer uma anotação, se ele quiser fazer num caderno, realmente aquilo que ele precisa para ter uma qualidade de vida legal e aquilo que ele precisa para a sobrevivência. É a primeira coisa que ele tem que ter. Então, o que o brasileiro faz? O brasileiro não gosta de planejar, nós não fomos acostumados com isso, nós procrastinamos, né? É a palavra que cabe ressaltar aí. Então, se eu não tenho mensurado, se eu não piso na realidade, aquele orçamento meu familiar, eu não consigo propor e não consigo ter sonhos, não consigo ter foco, porque eu não sei onde que eu quero chegar.
Então, você falou muito bem que para reinventar a carreira precisa de finanças. Então, o primeiro momento é dar esse beijo na realidade, é fazer o orçamento familiar. Ele é simples, é só você colocar aquilo que você recebe, o direito que você tem de estar recebendo. Vai começar, a partir de segunda-feira, o pagamento de novo do auxílio emergencial. Aquilo que você vai receber e aquilo que você vai pagar. No que tange a quê? A residência, lazer, saúde, quer dizer, lazer agora. O nosso lazer é em casa mesmo, né? Não podemos investir nisso, então praticamente o nosso lazer é em casa. Mas saúde, aquilo que nós precisamos de saúde, cartão de crédito, que é um grande gargalo, porque a gente está no momento do consumo, as pessoas estão vendendo muito, as empresas estão colocando tudo em promoção, né? As empresas começaram a vender pela internet, né? Tinha empresas que falaram, nunca vou mexer com isso, hoje está todo mundo em rede, né? O Instagram tá bombando, então aumentou o consumo. Então basta analisar o nosso orçamento, esse é o primeiro passo. O segundo passo, uma coisa muito interessante, se tiver dívidas, negociar essa dívida em longo prazo. Então, por exemplo, nós nunca vamos conseguir com o nosso salário pagar juros de cartão de crédito. Nunca, nunca. Porque nós não conseguimos juros compostos de 20% ao mês. Como que nós vamos conseguir pagar isso? Então, a primeira coisa é fazer o quê? Negociar essas dívidas dentro de uma parcela que cabe no meu orçamento, me dá uma tranquilidade, e negociar essas dívidas. É o segundo passo. O terceiro passo é descobrir, que você falou, algumas oportunidades que o mercado me dá para aumentar a minha receita, para aumentar o meu orçamento. Então, às vezes, eu posso começar a fazer, um kit de brinde na minha casa e jogar isso saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, 2 estudantes que fizeram uma faculdade e falaram, eu vou montar uma fabriqueta de camisetas personalizadas do Batman, do Homem-Aranha, de personagens de desenho infantil. Estão ganhando uma fortuna, vendendo pela internet. Então, descobri alguns gargalos, né, para que você consiga aumentar a sua receita, que pode ser pela internet, né, que hoje está muito comum pela pandemia, alguma oportunidade que até então ninguém tinha descoberto ainda. Igual você comentou desse seu cliente, né? Então, eu acho que isso é o terceiro passo. O quarto passo, eu acho muito interessante, é a pessoa poder analisar, identificar aquilo que ela pode cortar, mas que não falta felicidade no coração dela, que isso aí é muito importante, né? Que ela possa cortar, analisar as finanças, tá? Então, hoje uma coisa interessante, eu sou fã de loja de R$1. Eu acho coisas na loja de R$1 que no supermercado vende 3, 4 vezes mais caro, a mesma marca, o mesmo produto. Você quer ver um exemplo? Água mineral. Vamos dar um exemplo básico. Quanto você paga numa água mineral no supermercado? R$2. Você paga 90 centavos, R$1 numa loja de R$1. Então você fala assim, por exemplo, você vai fazer um orçamento de material de papelaria de escola no começo do ano letivo. Dá diferença, mas não tem diferença. Tem. A diferença que o PROCON faz é de 20% a 30% de diferença. Pesquisar é a outra coisa. Entrar na internet, identificar custo e benefício.
Tá? E isso é de suma importância. E outra coisa, por exemplo, um exemplo. Eu gosto de, no final de semana, eu poder comer uma pizza. Beleza, eu vou comer no sábado e domingo. Agora, o que eu não posso é comer quinta, sexta, sábado e domingo. Eu não vou cortar a pizza. Então, por exemplo, eu dei um treinamento ali para uma empresa aqui em Poços de Caldas, é coisa boa, eu vou falar. Foi na época para lojas Farina. Isso aí há muito tempo atrás. A gente estava vendo numa colaboradora lá, ela comia um salgado e tomava um refrigerante. De manhã, ela comia um salgado e tomava um refrigerante. À tarde, ela comia um salgado e tomava um refrigerante. Ela ganhava, na época, um salário mínimo, registrado e mais comissão. Perfeito? O que nós descobrimos? Que esse salgado refrigerante de manhã e tarde, multiplicado por 20 dias, ela não trabalhava só domingo, né? Então, a gente multiplicou lá por 24, por causa dos feriados nacionais, enfim. Nós multiplicamos lá por 24. O impacto que dava no salário dela era de 19% do que ela ganhava. 19% que ela ganhava. Aí ela reclamava. Aí, o que eu fiz? Ela mesmo buscar, que é o trabalho que você faz de coach, buscar alternativas para ela reduzir isso, para ela ter o café dela, mas que ela não perca essa felicidade dela, mas com um valor mais baixo. Ela trazia da casa dela um pãozinho com presunto e queijo, ou um pão com manteiga, ou trazia um suco já. Então, existem várias alternativas de economia, né? Por exemplo, agora que a gasolina está tão cara, por que não fazer uma caminhada e trabalhar de bicicleta, né, para reduzir esse custo também, como acontece nas grandes capitais. Tá? Então, existem várias possibilidades, né? Então, você falou do MEI, tá? Do MEI, o meu escritório, né? Que é Direção Contabilidade, Contábil Diretão, ele também faz a abertura de MEI, né? Faz a abertura de MEI, faz um planejamento financeiro tanto para a pessoa jurídica quanto para pessoa física, tá? Para trabalhar, para poder mensurar, ter uma qualidade de vida melhor, né? Não estou falando aqui, que senão eu não poderia nem estar fazendo essa live. Não estou falando aqui de riqueza. Eu estou falando da gente pagar as contas em dia, ter o controle financeiro. Tá? É importante a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro primeiro, para depois fazer todos os outros passos, né? Igual você disse, né? É importante, a gente chega no nível de qualidade de vida quando a gente sabe primeiro para onde o nosso dinheiro está indo, onde são os gargalos na nossa vida, igual você citou dessa moça, que eram os lanchinhos no expediente de trabalho, né? Lígia, eu comprei, né? Eu confesso para você, eu não tinha uma televisão smart. Eu comprei esse ano, comprei no começo do ano todo. Então, o que eu fiz? Eu percebi, falei assim, agora eu vou ter como investir. O que eu peguei e fiz? Eu peguei e fiz uma cotação do mesmo modelo, da mesma marca e identifiquei praticamente 12 a 10% de diferença de um lugar para o outro. Então, existe sim. Agora, eu tenho que fazer, no mínimo, 3 pesquisas. É lógico que eu vou pensar em quê? Em qualidade, né? Primeiro eu vou pensar na qualidade e primeiro eu vou adequar o meu custo, né? O meu custo com a minha qualidade. Então, eu tenho que pechinchar, eu tenho que entrar na internet, abaixar aplicativo, colocar no carrinho lá que eles vão entrar em contato com você.
Daí eles vão começar a mandar e-mail para você. Não compre. Põe no carrinho e não compre. Tá? E pensar no cartão de crédito e cheque especial. Primeira coisa hoje é negociar cartão de crédito e cheque especial. Se você tem isso, tu está pagando o mínimo, negocie isso primeiro. Porque o nosso salário não cabe a gente pagar 20% de juros compostos. Né? Tem banco que cobra 16, 17. Tá? E às vezes são soluções simples, que a gente volta na questão da criatividade que a gente falou lá no começo da live, né? Às vezes são coisas muito simples, é só mudança de hábito. Então, por exemplo, agora está tudo, uma coisa boa que a pandemia trouxe foi que agora está tudo na internet. Às vezes a gente de cidade menor está acostumada a certas coisas só comprar lá no centro da cidade, né? E pessoalmente nas lojas. Às vezes, você pode comprar, por exemplo, produtos de higiene, medicamentos e tal, que você está acostumado a ir lá na farmácia, que toda vez você vai, às vezes é mais barato pela internet, mesmo com frete. Né? Tem coisas que, às vezes, é questão de hábito. Uma coisa que eu fiz quando eu tive dificuldade financeira, aqui em Poços a gente tem muitos atacarejos, né? Uma coisa que eu fiz foi começar a fazer compra de supermercado e eu mantive esse hábito até hoje, que graças a Deus eu não estou naquela mesma dificuldade financeira que eu estava na época, mas foi um hábito que me trouxe tanta vantagem que eu mantive até hoje, que é de fazer compra no atacarejo junto com a minha mãe. Porque aí a gente compra num volume maior, as mesmas marcas, os mesmos produtos, e consegue um desconto, e isso dá uma diferença quando você faz isso. Com vários produtos, dá uma diferença enorme no supermercado no fim do mês, né? Eliminei várias compras que eu fazia semanais, porque eu percebi que semanal era o meu gargalo. Fazer compra de supermercado por semana era um grande gargalo para mim. Então, é a questão que a gente falou, de entender primeiro para onde está indo o seu dinheiro, para você fazer essa análise primeiro, para depois você conseguir modificar, reduzir gasto, trazer renda extra, poder negociar as dívidas. Primeiro tem que entender o que está acontecendo, né? Porque se não tiver com tudo isso organizado, fica muito difícil você pensar em propósito de vida, você conseguir fazer uma mudança de carreira, você conseguir empreender, você conseguir criar sua própria profissão do seu jeitinho, como a gente falou antes. Se você aí cai na pirâmide de Maslow, né? Maslow foi um grande psicólogo e ele falava que a gente funciona num sistema de hierarquia de necessidades. Então, na base da pirâmide, aqui, são as necessidades básicas. Então, se você não tem um nível básico de sobrevivência satisfeito, não dá para pensar em propósito de vida, não dá para ser criativo, não dá para fazer nada disso, né? Então, isso que a gente está falando, está tudo muito junto, uma coisa vai puxando a outra. Se você já conseguiu, né, dar conta desse nível de sobrevivência, aí dá para você ir buscando os outros níveis, buscando uma coisa mais profunda como o propósito, buscando algo que faça mais sentido na sua vida, né? Isso, eu acho que é a base, né? Se primeiro colocar no papel, fazer para depois conseguir depois analisar esse valor e depois futuramente começar até a investir, né? Fazer algum investimento em renda variável, né? Para começar a fazer o dinheiro multiplicar. Né? Então, dar esse beijo na realidade, é fazer esse orçamento financeiro, né? E ter acompanhamento. Né? Agora, não pode deixar que a vida ela é muito rápida para não ser vivida. Né? Então, às vezes a pessoa tem gente que vive escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso escravo. Tá? Isso aí é algo que você fala melhor. Pra gente, né? Você fala melhor. Então, tem gente que eu vejo também, eu tenho amigos
e que é justamente ao contrário, ele tem uma Hilux guardada, ele anda no carro, vai trabalhar no carro, ele não anda na Hilux porque ele tem medo de gastar quilometragem da Hilux, tá? Então a Hilux fica só na garagem, entendeu? Ele não anda vai virar posteridade a Hilux. Eu falo para ele, vai viver, vai curtir sua vida, vai viver, porque a vida ela é muito rápida. Se não for feliz, você não consegue. Então o dinheiro tem esse significado. Também ele tem que te servir, né? Você tem que gastar. Ele Né? que trabalha, ele que tem que trabalhar para você, não você para ele, né? Porque tem e a gente, e mesmo que a gente seja o tipo de pessoa que pensa que o dinheiro não está em primeiro lugar, a gente cai em algumas armadilhas da nossa cultura, de coisas que a gente aprendeu que tem que ser assim, a gente às vezes não questiona e cai em algumas armadilhas que começam a atrapalhar a nossa carreira e a carreira é da onde você tira o seu sustento, certo? Então, é aquele 1/3 da sua vida que você passa trabalhando, que eu falei, que não dá para passar infeliz, né? Só que, às vezes, a gente tem formas de pensar que atrapalham a nossa carreira e, por consequência, fazem a gente não ser próspero, fazem a gente ter dificuldades financeiras. Então, eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Pode falar. Não, pode falar. Acaba a tua contextualização que depois eu falo. Tem a ver com o que você está falando. Vou dar um exemplo bem rapidinho disso. Tem pessoas, eu trabalho com transição, sou especialista em transição de carreira. Ajudo as pessoas a fazerem mudanças na sua carreira, né? Criarem uma carreira nova, uma profissão nova, mas também fazer qualquer tipo de mudança, desde as radicais até as mais simples. Para fazer alguma mudança de carreira, às vezes as pessoas acham que tem que, ou seja, é obrigação. Eu só consigo mudar se eu fizer uma outra faculdade, ou se eu tiver uma faculdade. E isso acaba limitando demais a pessoa. Isso trava a carreira da pessoa e, por consequência, trava a vida financeira dela. Sendo que isso é um pensamento antigo, é um pensamento lá da geração dos nossos pais, que mudou e agora com pandemia mudou mais ainda. Né? Não tem nada a ver isso. Você não tem que ter outra faculdade ou ter uma faculdade para construir uma carreira. Hoje em dia tem N formas de você aprender aquilo que você precisa e desenvolver habilidades, conservar talentos, estimular talentos, sem ser a faculdade. A faculdade é só mais uma das formas. Então, às vezes, por conta dessa forma de pensar, a pessoa trava toda uma carreira que, por consequência, trava toda a sua vida financeira. Né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Lígia, eu tive um amigo, poderia dizer um colega amigo, que ele até era prestador de serviço, e ele trabalhava de 9 horas da manhã, 8 horas da manhã todo dia. Eu falava para ele, sabe? Eu falava para ele, você não vai viajar, você não vai curtir a sua vida, e vai, Elisa, mas a felicidade dele é o trabalho, mas chega um certo momento que você tem que tirar um tempo na sua vida para você viajar. Então, para você viajar, para você viver, para você fazer outras coisas, não só trabalhar. Aí, Lígia, ele comprou um carro novo, quase um carro do ano, ele se sentia culpado por aquela compra de carro, trabalhando, sem viajar. Adquiriu um patrimônio. Ele adquiriu um patrimônio, tem um patrimônio legal. Aí o que aconteceu?
50 anos de idade, 49 anos, ele vai tomar um banho e tem um AVC. Ele tem um AVC, fica três dias no hospital, hospitalizado, e falece. Então eu falo para você, o que adiantou essa gana por dinheiro? Então é aquilo que a gente tem que repensar. O patrimônio é interessante, ele tem que ser feito, você tem que ter qualidade, mas concomitante a isso, você tem que ter uma coisa que é chamada qualidade de vida, e a vida é uma só. É isso meu pensamento. Desfrutar o caminho, não só focar no objetivo, mas enquanto você está, não perder de vista o seu objetivo, ou seja, não perder o foco, mas também, ao mesmo tempo, desfrutar o caminho, porque é no caminho que você vai ser feliz, né? Não é lá na chegada. A gente fica esperando a chegada para ser feliz e daí não vive, né? É isso que você está dizendo. A gente precisa viver, a gente é vivendo, é durante o caminho que a gente vai sendo feliz, né? É durante o caminho, não é só trabalhando. O trabalho tem aquele ditado, né? Faz o que gosta que você nunca estará trabalhando. Tudo bem, mas e o seu descanso? E a sua qualidade de vida também? Então eu via isso nele. O que eu percebia? Conversando com ele, quando eu ia lá conversar com ele, tudo, a gente sempre almoçava junto. Aí eu percebi isso nele, ele tinha uma culpa de que ele não podia viajar, que ele não podia ir para uma praia, e até quando ele comprou o carro, ele ficou com esse carro pouco tempo, porque ele tinha uma necessidade de falar assim, nossa, eu estou perdendo dinheiro com esse bem, não desfrutava isso. Tem gente que é tão tio Patinhas, que é tão mesquinho, a pessoa é tão mesquinha que ela não consegue viver. Né? E isso é algo que pega isso aí nas finanças. Eu assisti o Gustavo Cerbasi na Flipos, a Quimpos, que é uma das maiores autoridades de finanças, de finanças pessoais, ele justamente ele comentava sobre isso, né? Que você tem que ter essa qualidade de vida, né? Você não pode tem que ter seu foco, seus sonhos, mas também, do outro lado, ser feliz, você vai estar vivendo, desfrutando da sua vida, e isso é fundamental. Tá? E, infelizmente, Elias, já completamos aqui 1 hora de live. Nossa, então, precisamos encerrar, porque senão o Instagram encerra por nós. Então, queria agradecer você pelo convite, né, pela parceria. Agradecer todos que passaram por aqui, os que ainda estão conosco. Né, agradecer pela atenção de vocês, por estarem aqui. Dizer, né, que podem contar comigo aí com qualquer questão de carreira. Eu, com certeza, vou poder ajudar, né? Estando você feliz e querendo crescer, ou estando infeliz e querendo mudar ou criar a sua própria profissão, você pode contar comigo. Quem aí acompanha o Elias, o meu Instagram é @reinvente-sua-carreira. Tá bom? Muito obrigada e deixa suas considerações finais aí, Elias. Então, eu queria agradecer também a todas as pessoas que passaram por aqui. Se vocês precisarem de algo financeiro ou contábil, meu escritório ele fica em frente ao Davi Campista, na rua Mato Grosso 57. Tá? O meu WhatsApp, eu vou colocar aqui nos comentários, se alguém precisar também de alguma coisa. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês, coloca à disposição e vamos fazer mais coisa, né, Lígia? Não deu tempo de você falar dos seus projetos, dos cursos novos, aí depois a gente marca outra live para a gente falar dos projetos novos aí. Isso aí, vamos sim, porque ó, deu super certo. Temos papo para mais horas aqui.
Não, temos sim, tem muita coisa para a gente falar, para gente fazer, tá? Muito obrigado. E vamos combinar para a gente fazer pelo menos uma por mês, a gente faz uma coisa por mês aí. Isso aí. Vamos lá, vocês querem? Quem quiser, deixa o joinha aí pra gente aí nos comentários. Eu vou salvar a live aqui no meu perfil. Depois vou mandar pro Elias para ver se ele consegue colocar por lá também. Tá bom, pessoal? Tá. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.